Está começando o Ouço Agro, Gestão e Mercado. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos para a China. E protocolos firmados recentemente abriram os mercados tanto para gergelim como para o sorgo brasileiro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje eu vou conversar com a Edilene Cambraia, ela que é diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ela vai explicar para a gente os detalhes dessas novas normas, desses novos protocolos que foram firmados no final de 2024 e também contextualizar o que muda para o produtor rural. Então fica com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Olá, Edilene, seja bem-vinda ao Ouço Agro. Olá, Natália, obrigada pelo convite. É sempre importante esses espaços para o Ministério da Agricultura explicar o trabalho que faz e também divulgar esses novos mercados abertos. É um prazer ter vocês, o Ministério aqui, que é quem faz, é a ponta que está lá fazendo esses protocolos e se preocupando com a sanidade vegetal do país, que isso gera uma segurança também para a produção brasileira. E a gente tem a oportunidade de falar aqui sobre gergelim e sorgo no podcast Ouço Agro. Gergelim, inclusive, que nem é uma cultura muito comum, a gente não ouve falar tanto, mesmo quando a gente fala sobre a produção de grãos. Então, antes de a gente entrar nas questões específicas desses novos protocolos, eu queria que você contextualizasse um pouco a importância do gergelim e do sorgo para a agropecuária brasileira. Certo. O cultivo do gergelim no Brasil, de forma comercial e expansiva como agora, é realmente nova, Mas é curioso que é a cultura que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, atrás só da soja. Então, houve um crescimento de 107% de área cultivada nos últimos anos. E essa expansão ela é impulsionada principalmente pela janela de oportunidade que tem os agricultores de plantio na segunda safra, em substituição à cultura do milho principalmente, que quando perde essas questões de mudança climática, questões de seca, é uma cultura de grande oportunidade, que tem um ciclo relativamente curto, é resistente à seca e se mostra como opção de baixo custo para o agricultor na segunda safra. E isso tem crescido principalmente o Mato Grosso, que é o estado maior produtor, que responde por cerca de 60% da produção nacional de gergelim, e atrás de Tocantins, Pará, Bahia e Goiás, que também tem crescido muito o cultivo dessa cultura. Em suma, é uma alternativa para o agricultor do centro-oeste, principalmente, porque não é uma cultura resistente a frio, então ela não é indicada para o sul do país, ela é muito adaptada aqui para o centro-oeste. Ainda, Porque no Brasil é assim, não é adaptado ainda. Com o tempo, vai desenvolvendo o mercado. Exatamente, mas é uma cultura que ainda tem desafios, A disponibilidade de semente é um desafio, em quantidade, e também variedades mais adaptadas, mais produtivas, que também aí demanda muito ainda desenvolvimento, melhoramento genético, essas questões que o próprio mercado se regula e deve oferecer nos próximos tempos, aí, acho que num curto espaço de tempo, essas alternativas para melhor produtividade. Por outro lado, a gente tem o sorgo, que também é uma cultura alternativa à segunda safra, também mais resistente à seca, também como uma alternativa para aquelas questões quando se perde a janela de plantio do milho. Então, uma cultura que se planta também em todo o país, diferente do gergelim que está mais adaptado aqui no centro-oeste, o sorgo ele tem produtividade no país todo. Concentrando-se hoje, a maior concentração está no Goiás e Minas Gerais, que são os estados com maior produção de sorgo. E essa disponibilidade, essa possibilidade de um cultivo, ela vem como alternativa também como rotação de cultura, como manejo integrado de pragas e também como uma solução de quebrar ciclos de algumas pragas que vêm se apresentando como problema e são sucessivas na soja e depois sucessivas no milho. Então, também é uma medida fitossanitária, em alguma medida, também é uma medida fitossanitária. Para os ouvintes produtores rurais, é importante eles ouvirem esses números que você trouxe de crescimento de área, de produção do gergelim e também dessas oportunidades, para o sorgo, também para o gergelim, mesmo estando ainda em algumas regiões, porque
conforme o mercado se desenvolve, e aqui a gente vai falar muito sobre esse potencial de exportação também, no caso do gergelim e do sorgo, o mercado se desenvolve, a pesquisa também vai se desenvolvendo, o produtor vai puxando, né, essa oferta, tanto de sementes, tecnologias, e mais produtores podem identificar ali oportunidades do seu mercado. Até porque muitas vezes a gente fala sobre, produtor, tem uma outra cultura, mas ele também tem um desenvolvimento local ali para ele comercializar essa produção que ele tem que observar quando ele vai inserir uma nova cultura dentro do seu processo produtivo, né? Com certeza. E no caso do gergelim, hoje ainda tem poucos players, compradores, né? Então acho que o produtor ainda fica dependente de poucos compradores, que possam ser esses exportadores ou consumidores ou beneficiadores no Brasil. O sorgo já é uma cultura que já tem mais players, né? Os mesmos compradores de soja também trabalham com sorgo, então o produtor já tem uma opção de venda maior do que o de gergelim. Então, em qualquer uma dessas culturas, é bom que o produtor sempre tenha a precaução de verificar seus contratos de compra antecipada, a possibilidade para que não fique depois com produção ou com baixo custo ou com baixo preço de pagamento pelo seu produto. No mercado de gergelim, a demanda principal desse gergelim brasileiro é a exportação? Hoje, sim. Praticamente metade do que é produzido hoje se exporta, né? A gente exporta muito para a Índia, para o México, para o Vietnã. São os nossos maiores compradores hoje, né, nos mercados já abertos. Agora, com a China, a gente tem uma possibilidade incrível de expansão, né? A China, ela é o maior importador mundial de gergelim, né, o maior consumidor, e ela importa praticamente 81% do que foi importado até em 2022, a China, que foi comercializado de gergelim no mundo, foi importado pela China. Então, 81% do que foi comercializado. Então, é um mercado imenso, com muito potencial para o Brasil ocupar espaço, né? E o sorgo, por outro lado, também a China é o maior importador de grão de sorgo do mundo, né? E eles utilizam o gergelim, né? O gergelim ele é importado muito na China para a produção de óleo e também para cosméticos, para alimentação humana, né? Panificação, mas em grande parte para a produção de óleo. O sorgo eles importam muito para a produção de bebida, que é uma bebida característica deles, né? Que chama baijiu, que é um aguardente de sorgo, também para alimentação humana e principalmente para alimentação animal. Então, o mercado, né, a finalidade de uso do sorgo, tanto do gergelim, ele é diverso na China. Então, o potencial de exportação de produto, tanto para alimentação, quanto para alimentação humana ou animal, ou bebida no sorgo, e no caso do gergelim, tanto para a produção de óleo, como para panificação e cosmético. Lembrando que o gergelim para a produção de óleo é que eles falam que é o amargo, né? E o doce, que é diferente, uma outra variedade específica para panificação e alimentação humana. E a gente produz os dois? A gente produz os dois. Você sabia? O gergelim é uma das sementes mais antigas do mundo, com mais de 4.000 anos de história. E no Brasil, ele vem ganhando força. Entre 2019 e 2024, a produção cresceu 9 vezes, chegando a 361 mil toneladas. O estado de Mato Grosso lidera, com 64% da área plantada. O gergelim brasileiro tem conquistado mercados internacionais. Em 2024, as exportações saltaram 63% em volume e 58% em receita, movimentando 348 milhões de dólares. E tem mais. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de sorgo, com 4,4 milhões de toneladas na safra de 2023-24. Em 5 anos, a produção cresceu 77% e as exportações devem mais que dobrar em 2025. Goiás, Minas e São Paulo puxam esse avanço. Aí, entrando na questão específica dos protocolos, então, né? A gente está falando sobre definição de requisitos fitossanitários e aí esses protocolos estabelecidos entre o Brasil e a China no final de 2024, sendo que o Brasil já exportava para outros países, né? Como você colocou. Então, aproveitando, a gente nunca gravou sobre esse tema aqui no Ouço Agro, queria que você explicasse um pouco o que são esses protocolos e
e qual é a função, né, dessa definição de requisitos, como foi feito agora para esses dois mercados com a China? O protocolo, na verdade, é a forma de estabelecimento de requisitos que a China tem, né? E o que é requisito fitossanitário? Requisitos fitossanitários são as regras que os países adotam para que haja o comércio internacional de produtos vegetais. De que forma? O comércio internacional de produtos vegetais, ele é uma via de introdução de praga nos países, né? Porque aquele produto ele pode levar praga junto consigo. E para isso, os países estabelecem os requisitos, ou seja, as medidas fitossanitárias que o país aceita correr quando ele decide importar determinado produto de determinada origem. Um exemplo. Para exportar o gergelim para a China, por exemplo, grão de gergelim. Grão de gergelim para a China tem que ir livre de plantas daninhas, que são sementes de plantas daninhas que são quarentenárias para a China. Ou seja, plantas daninhas que não ocorrem na China, não estão estabelecidas lá, não existem lá, né? São o que a gente chama de pragas exóticas. Então, o país ele estabelece medidas para mitigar o risco. Lembrando que no comércio internacional e também não existe risco zero. Então, por isso a gente chama de estabelecimento de medidas fitossanitárias para mitigar o risco, ou seja, que se traduz em requisitos fitossanitários. Os requisitos fitossanitários podem ser a certificação fitossanitária, que é um requisito, mas dentro dela pode estabelecer que o produto tenha um tratamento fitossanitário, um exemplo é tratamento com fosfina, ou que seja produzida numa região que durante o seu ciclo produtivo está livre da praga X ou Y. No caso do sorgo, especificamente para a China, tem que haver monitoramento de campo para confirmar que não tem ocorrência de míldio, por exemplo. É um requisito que não ocorre míldio na China. Pode acontecer uma exigência de uma análise laboratorial, né? No caso do sorgo, por exemplo, no caso para a China, tem exigência de análise laboratorial do grão, da partida que vai ser exportada, para verificar a não ocorrência de 2 tipos de vírus. E assim, pode-se estabelecer medidas necessárias para mitigar esse risco. Aí pode ser produzir em área livre da praga X, e assim, um conjunto de medidas. Lembrando que, no caso de estabelecimento de requisitos para produtos vegetais, todas essas regras elas são definidas pela CIPV, que é a Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais. E a Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, que hoje tem mais ou menos 170 países que são signatários, tá? A CIPV ela é um braço da OMC para ser executora do acordo SPS da OMC, do Acordo de Comércio. Então, a CIPV estabelece diretrizes internacionais, que a gente chama de NINF, que são as normas internacionais de medidas fitossanitárias, que dá o direcionamento para todo o comércio internacional. Então, na área vegetal, o mundo todo se comporta de forma muito similar quando vai se estabelecer esses requisitos fitossanitários para importar ou para exportar, que são essas diretrizes da CIPV, que é, inicialmente, estabelecer requisitos baseados em análise de risco de pragas, que aí depois, que primeira etapa é levantar as pragas que ocorrem naquela cultura, que estão presentes naquele país e que podem ser, aquele produto a ser exportado pode ser uma via de ingresso. Então, um requisito para grão é diferente de um requisito para semente, da mesma cultura, porque eles oferecem riscos fitossanitários diferentes. Claro que uma semente sempre vai ter risco fitossanitário muito maior e tem muito mais requisito, tá? E assim por diante. Então, um produto processado tem menos requisito ainda, porque é sempre medido naquele nível de risco que aquele produto tem de levar alguma praga consigo e aí essa praga se estabelecer em algum cultivo daquele país. É um trabalho bastante técnico, né, e minucioso. Eu ia até te perguntar, então, todo produto para um determinado destino precisa de um protocolo desse com a definição dos seus requisitos, e você mesma já falou que às vezes até um produto, se ele for semente ou grão, ele também tem requisitos diferentes, né? E protocolos diferentes. E protocolos diferentes. Então, nesse caso, tem 2 protocolos, um para sorgo e um outro para gergelim. E um para gergelim, isso. A China, especificamente, estabelece esses protocolos bilaterais, né? Alguns países, nós, por exemplo, quando a gente abre um mercado, a gente publica uma instrução normativa com esses requisitos e, a partir de então, está aberto o mercado. A China estabelece protocolo, esse modelo de protocolo, ela tem um padrão, e aí estabelece... Então, cada país tem uma forma
de se formalizar esse requisito e iniciar e autorizar o início das trocas, tá? Com a China vai ser sempre um protocolo. E vai ser sempre um protocolo para cada produto, para cada finalidade de uso. Então, a gente tem um protocolo para gergelim que a gente firmou agora, tem um protocolo para milho, tem um protocolo para sorgo, um protocolo para farelo de soja, e assim, a cada produto que a gente vai abrindo, a gente vai estabelecendo um protocolo, que são as regras a serem cumpridas para se exportar esses produtos. E no caso da China, especificamente, os protocolos, eles vão um pouco além só dos requisitos fitossanitários. Então, eles estabelecem os requisitos de maneira geral. Por isso, consta também nos protocolos com a China, de qualquer produto, questões relacionadas ao OGM, questões relacionadas a contaminantes e questões relacionadas a exigências de cadastro, essas outras questões que não são necessariamente fitossanitárias, mas que influenciam na certificação fitossanitária da partida ao final, lá quando da exportação. Quais são os requisitos que você acha que vale a pena, né, a gente destacar aqui, específicos para o sorgo e gergelim? E também já pergunto, eles são muito diferentes de outros requisitos que era demandado pelos outros destinos o Brasil já exporta, né, gergelim, sorgo menos, para outros países. É muito diferente o que os produtores terão que atender para exportar para a China, e além disso, é muito diferente dos outros produtos, por mais que tenhamos pragas e doenças diferentes, né? Assim, eles são sempre diferentes de outros países, porque cada país tem as pragas de preocupação, né? E de outras culturas também, e de outras também culturas. Tem as pragas. E também tudo isso influencia, e todo requisito ele é relacionado a quais pragas está sendo regulamentada, né? Então, a primeira coisa que se define vai se regulamentar praga ABCD. Depois disso, verifica-se quais medidas podem ser aplicadas para aquelas pragas. Então, eles vão ser sempre diferentes para os países. O que é característico é que grão, né, é um produto, digamos, para ser assim, de uma forma bem leiga, digamos que seja de médio risco, né? Considerando o mundo vegetal. Então, ele tem padrões muito parecidos, né? Os requisitos são muito parecidos no mundo, que é tratamento, que é análise laboratorial. Então, eles são sempre passam por aí, pragas diferentes, mas com mesmas medidas, tá? Porque só tem essas medidas são aplicadas a grão, né? Isso existe um padrão também no tipo de produto. Então, para a China especificamente, o formato e os requisitos básicos, né, os gerais, eles são os mesmos em todos os protocolos, que é atender as questões deles de qualidade, questões chinesas de qualidade para aquele produto específico, atender as questões de OGM para aquele produto. O que significa atender questões de OGM? E isso é muito sensível para nós, né? Que tem que prestar muita atenção. Para aquelas culturas que existem cultivo de OGM, tem que se verificar antes de iniciar a exportação se esses mesmos eventos que se cultivam no Brasil estão também autorizados na China. Caso contrário, não há exportação. Se não houver como separar esses cultivos aqui. Se a gente tiver como separar, dizer que esta partida que foi produzida em determinado lugar e que aquele cultivo é convencional ou não OGM, ok, a gente exporta. Caso não seja possível, a gente não tem como exportar, ou seja, porque isso significa que a gente não atende o requisito da China. Então, isso é um impeditivo. Na prática, esse exemplo que você deu, como que o produtor tem essa informação, né? Acredito, tem OGM já de gergelim? Não tem OGM de gergelim. Gergelim especificamente não tem OGM. Mas assim, por exemplo, se desenvolve uma tecnologia, e aí uma tecnologia OGM para gergelim, às vezes o produtor já se interessa e vai cultivar. Como que é esse trâmite de informações para ele saber para quem ele vai exportar, o que é melhor ele implementar de tecnologia? Para o gergelim é relativamente novo, né? Não há ainda eventos OGMs registrados no mundo, então não tem ainda variedade desenvolvida. Mais um exemplo para soja, por exemplo, ou para algodão, que é o que mais tem, né? Para o algodão, por exemplo, é bem interessante isso, que é um exemplo concreto. A gente abriu em 2019, 20, desculpa, não me recordo agora se foi 2019 ou 20, o protocolo que a gente assinou com a China para exportação de farelo de algodão. Só que, na época, tinha um evento que estava aqui, já está produzindo no Brasil, que ainda não estava registrado na China, estava em processo de. Então, é o que a gente chama de assincronia de eventos. Então, tem eventos aprovados aqui e lá. E no caso de algodão, é uma cultura que não dá para separar o que foi cultivado, que é OGM, e o que não é OGM, né?
para a produção de farelo. Então, a gente ficou impedido por um tempo de exportar. Até que este evento, que era o motivo da sincronia, foi registrado na China e, a partir de então, está apto a exportar. Acaba sendo uma demanda do Brasil para que eles façam o registro desse evento, como esse caso do algodão? Não. Ou já é um trâmite que está ocorrendo? O detentor da tecnologia, o mesmo que pede registro aqui na CTN Bril no Brasil, entra nos órgãos específicos em cada país que ele pretende comercializar aquele produto e pede o registro, o reconhecimento lá como OGM, né? É o mesmo processo em qualquer país. Então, ele entra aqui e entra lá. Então, o detentor da tecnologia é que faz esse processo. E aí, cada órgão, cada país tem o seu modus operandi de aprovação e o seu tempo de aprovação. Fato é que na China eles têm algumas resistências a eventos OGM, principalmente para produto para consumo, né? E aí eles têm todo lá o seu trâmite e o tempo de aprovação, que é maior do que no Brasil. Lógico, com as suas particularidades e tudo mais. Mas isso é algo a ser observado sempre que a gente abre o mercado para iniciar as trocas. Isso vale, no caso da China, vem no protocolo escrito isso, mas isso vale para qualquer cultura, para qualquer país, quando há o comércio internacional de produtos OGM. E, Edilene, vocês consideram que hoje, da forma com que o Brasil está produzindo esses dois produtos, já tem como exportar? Já aconteceu essa exportação para a China? O que precisa ser feito ainda para que isso ocorra, caso não tenha sido? Tá, a gente ainda não exportou, ainda não começamos as trocas comerciais. Por quê? Primeiro, no caso do gergelim. O gergelim, agora a gente já está apto. Um requisito que é específico da China é o cadastro de exportadores e beneficiadores, né? Então, para se exportar para a China, todos os beneficiadores e todos os exportadores que pretendem exportar têm que cadastrar no Ministério da Agricultura, e aí o Ministério da Agricultura tem que fazer a inspeção nessas instalações, nas unidades beneficiadoras, porque é uma condição que a gente negociou, e após essa aprovação, e a gente formar uma lista, essa lista é encaminhada para a GACC, que é o órgão de controle lá da China. A GACC vai fazer a validação dessa lista e vai publicar no seu site. Somente após essa publicação deles no site chinês é que esses estabelecimentos aprovados podem exportar. Não é um processo... Demora? Não é um processo que a gente faz do dia para a noite, né? Então, estamos nesses trâmites. A gente já mandou uma lista, eles já aprovaram alguns. Então, em tese, né? Esses já poderiam? Esses já podem iniciar suas operações assim que tenha disponibilidade. Mas também tem procedimentos a serem adotados pelo produtor no campo, né? Então, um requisito é monitorar o seu campo produtivo, e monitorar significa que adotar procedimentos do controle de pragas que sejam auditáveis. Isso é muito importante para o agricultor. Por quê? Porque o órgão chinês pode vir fazer auditoria no nosso processo produtivo a qualquer tempo. E esses registros, eles têm que ser auditáveis. O produtor precisa ter registrados lá, seja em caderneta, seja em computador, do jeito que for a sua tecnologia disponível, e as informações que ele teve de quais pragas ocorreram na cultura, que controles ele adotou, que produto ele utilizou, porque isso também influencia nas questões de resíduos contaminantes, que é os resíduos de agrotóxicos, que também pode ser impeditivo do produto entrar lá no destino, tá? Por resíduos de produtos proibidos ou acima do autorizado. E aí, essas questões de campo, então, quem tem que fazer é o produtor. E, principalmente, tanto para sorgo quanto para gergelim, como é para soja, como é para milho, como é o grande desafio de se exportar para a China hoje, que é a presença de plantas daninhas na carga, no meio dos grãos. A gente sabe que a gente tem hoje, principalmente no Centro-Oeste, uma grande dificuldade de controlar algumas espécies de plantas daninhas, e a gente tem em mente que para a China, essa questão é muito importante, né? Porque para eles a presença de planta daninha na carga é um condicionante para eles suspenderem o mercado, reabrir a negociação, aumentar os requisitos e proibir determinados exportadores de exportar. Aqueles exportadores não conformes detectados lá, eles podem ser suspensos e proibidos de exportar. Então, é o mesmo desafio que a gente tem na soja, é o mesmo desafio que a gente vai ter no milho, é o mesmo que a gente vai ter no gergelim, e o mesmo que a gente vai ter no sorgo, até porque a área cultivada é a mesma. Então, os problemas também de plantas daninhas, eles ocorrem em qualquer uma dessas culturas. Então, é um grande cuidado.
que o produtor deve ter. E isso está na mão do produtor, né? Porque é nessa etapa de produção de campo. Então, essa etapa eles têm que fazer. Isso também deve ser feito para o sorgo, esse mesmo registro, esse mesmo cuidado. Apenas o registro ou precisa ser informado já em algum lugar? Não, ele precisa guardar, se for auditado e se a propriedade dele for selecionada para ser visitada pelos auditores chineses, ele tem todas as informações a serem apresentadas de forma que seja rastreável, auditável, para que a gente demonstre que o produtor brasileiro, que a produção brasileira cumpre todas as questões de manejo integrado de praga, de controle adequado de produtos, de controle, de intervenção para controle na hora adequada. Então, essas questões todas que a gente tem, que é das boas práticas de cultivo, né? E aí, além disso, outra questão muito importante é a etapa do beneficiamento, que também é nessa etapa que pode retirar algumas sementes de plantas daninhas maiores, né, onde vai fazer a limpeza do produto, onde vai retirar restos de vegetais, ou seja, limpar o produto. Então, essa etapa também demanda muito cuidado, e no caso da China, que não aceita a presença de nenhum desses elementos, né, resto de vegetais, semente de plantas daninhas, excremento de animais, que pode acontecer no armazenamento. Então, essas questões todas são questões para notificação, que também são questões para suspensão de exportação, de exportador e de exportação do país. E depois, os exportadores também têm que ter o cuidado de como eles formam a partida, né? A partida quer dizer aquele envio que ele está enviando daquela vez. Com a identificação da sacaria. A sacaria deve ser nova, no caso do gergelim, a exigência é toda embalado, né? Não é a granel, a gente não acordou a exportação a granel. Os demais os outros grãos são sempre... Não, estou dizendo os outros países que o Brasil já exporta. Os outros países também são em sacaria. Uhum. E aí, isso demanda também bastante cuidado na identificação de acordo que o protocolo exige, que é a identificação da área produtora, de quem é o produtor, né? Local de produção. Então, essas questões dependem tanto do produtor, do beneficiador e do exportador, que também são questões impeditivas. São questões simples, de procedimento rotineiro, mas que faz muita diferença lá para atender esses requisitos todos para o país. Sim. Pelos pontos que você colocou, Edilene, parece que tem um nível de exigência um pouco maior, né, do que tinha para os outros países. Tem. E aí a minha pergunta é, você acredita que de alguma forma pode ter um custo adicional para que tanto esse beneficiador possa garantir que não tenha a presença dessas pragas como você citou, essa questão também da sacaria, mesmo que seja pequeno, e talvez algum repasse, um valor maior desse produto para a China? Ainda é muito cedo para saber. É muito cedo para saber, mas em tese não, porque são procedimentos que eles, se não adotam, deveria adotar no seu manejo integrado no produtor. Então, assim, é só mais cuidado de fazer direcionado para ter esses arquivos. São coisas que eles normalmente no cultivo têm, já fazem. Do beneficiamento também. Só ter esses registros, sistematizar melhor, de maneira que você depois, se precisar ir que a gente chama de trás para frente, você consegue fazer todo o caminho de volta registrado. São coisas que eles já fazem. E a questão da identificação de sacaria, essas coisas, são etiquetas que eles vão ter que fazer específico para a China. Mas são etiquetas que eles não precisam fazer sacaria específica, né, para isso. Eles vão fazer uma etiqueta e vão pregar na sacaria. Então, assim, mesmo que eles vão exportar para o México, eles vão exportar para a China e colocando uma identificação exigida para a China. E voltando a falar sobre o status atual, para o sorgo também é o mesmo status de envio dessa listagem para as empresas? Esse requisito vale para qualquer produto exportado para a China. Então, esse requisito de cadastrar, no caso do sorgo, é só o exportador, o beneficiador não precisa estar cadastrado, até pela dinâmica da cultura, né? Que é muito parecido com o milho e com a soja. Então, o exportador tem que estar cadastrado, mas no sorgo especificamente a gente tem uma particularidade, que a exportação ainda não está autorizada. A gente firmou o protocolo, mas foi condicionado o início das trocas comerciais após a visita que eles vêm aqui. Então, com a visita do presidente, adiantou-se essa parte, mas condicionou-se a o que a gente chama de auditoria. Que ainda tem visitas, que então, eles venham ainda esse ano. A expectativa é que eles venham esse ano para validar, né, esse nosso processo produtivo. Uma auditoria, nesse caso,
ela é uma etapa da análise de risco de praga para estabelecendo os requisitos. Essa ficou um pouco invertida, mas ainda assim tem a mesma finalidade. Caso eles identifiquem que tudo que aquele agente apresentou e os requisitos estabelecidos não são suficientes, eles pedem para revisar o protocolo. Ou eles vão ver que tudo que a gente colocou que é possível é o que acontece lá no campo e autoriza as trocas. Tá? Isso é uma auditoria prévia para início das trocas comerciais. Então, dependendo dessa parte. E aí, no caso do sorgo, além de tudo que eu disse para o gergelim, que é igualmente válido para o sorgo, tem ainda o monitoramento de campo para o míldio, né, para a ocorrência de míldio. A ocorrência de míldio no campo não é impeditivo para exportar. E ela é um desses procedimentos que devem ser registrados e adotado as medidas de controle no campo. E isso deve estar registrado. Lembrando que deve ter todos esses registros. O protocolo do sorgo, fazendo um paralelo, ele é muitíssimo parecido com o de milho, que o pessoal já executa para a China. Então, quem planta milho e vai passar a plantar sorgo para a China e já está seguindo o protocolo, já são os mesmos requisitos. No caso do sorgo, um dos requisitos é a gente estabelecer medidas de manejo integrado de pragas para evitar o menor número de míldio e as plantas daninhas. E para isso, a gente elaborou junto com a Embrapa, sorgo e milho, um manual de boas práticas de manejo integrado de pragas que está disponibilizado no site do MAPA. A Embrapa está atualizando ele, incluindo a cultura do sorgo, porque são muito parecidas, né? E ele vai estar disponível em breve lá no site do Ministério da Agricultura para que os produtores tenham acesso e sigam as recomendações lá para produzir de acordo com a exigência do protocolo da China. Sim, interessante essa parte técnica sempre, né, para o produtor já ir procurando se adaptar para que ele consiga realmente atuar também, né, nesse mercado e aproveitar essa oportunidade. Tem expectativa de que essas exportações sejam efetivadas em 2025 pela experiência de vocês na questão de quanto que demora todo esse processo que está em andamento, que os dois são diferentes, né, gergelim e sorgo? Você acredita, assim, que pode iniciar em 2025 ainda? Para o gergelim, a gente acredita que sim, porque já tem alguns beneficiadores e exportadores cadastrados, que é uma etapa longa, né, não é um processo que se faz do dia para a noite. Então, já tem alguns. Então, esse ano, esses que já estão cadastrados podem já realizar comércio. O sorgo, provavelmente não. Que demanda ainda essa visita, auditoria. Aí depois aí eles levam para aprovação, até que pode passar essa janela. Mas também pode ocorrer no final do ano, dependendo do que a gente tem disponível. Mas o gergelim, sim. E é uma conquista muito grande mesmo para o Brasil, né? Que cria uma oportunidade de uma demanda muito maior do que o Brasil tinha para esses dois produtos. No caso do gergelim mesmo, que vai um grande volume para exportação, os produtores, a competitividade do produto acaba estando atrelada também a essa demanda. E agora, com esse tarifaço dos Estados Unidos, ainda pode ocorrer aí uma troca, né, de parceiros comerciais de diversos países que pode ainda ficar um terreno mais positivo, né, para o Brasil exportar. Então, um passo relevante e que a gente continua aí acompanhando e apoiando também, né, por meio das comissões nacionais aqui da CNA, qualquer medida que o setor privado possa contribuir para acelerar esse processo ou mesmo para preparar o produtor para que consiga participar e atender esses requisitos. Sim. O Ministério da Agricultura, ele está sempre de portas abertas, então, assim, se o produtor ou associação ou grupo de produtores tiver dúvida sobre a aplicação, para entender melhor, a gente pode recebê-los, pode encaminhar e-mail tirando dúvida, né? Vocês podem encaminhar e-mail para o e-mail dsv@agro.gov.br, que a gente responde. A gente pode marcar reunião de vídeo, vocês podem convidar o Ministério da Agricultura para ir até os estados para explicar para associações essas questões todas de como é que se aplicam, para entender melhor como é que funciona essas questões de exportação, de aplicação de protocolo, implementação de requisitos, para que a gente avance cada vez mais e exporte sem nenhuma, como a gente diz, não conformidade, né? Que a gente não tenha nenhuma notificação chinesa por não cumprimento de requisitos estabelecidos e que a gente, com isso, tenha credibilidade e aumente cada vez mais o acesso a esses mercados, que é bastante potencial. E lembrando dessa questão do tarifário,
Hoje, o maior fornecedor de sorgo para a China é os Estados Unidos. E essas questões políticas, né, e tarifárias também se volta como uma oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço que pode ser deixado pelos Estados Unidos. Isso é fato. Com certeza tem muitos produtores interessados aí, apreensivos para que consigam entrar também nesse mercado e ver essa demanda crescendo cada vez mais. E muito importante essa abertura do Ministério, né, de poder estar presente em algumas regiões para tirar dúvidas, e o e-mail que você deixou para o produtor também entrar em contato. Edilene, muito obrigada pela sua participação aqui no Ouço Agro, por vir compartilhar o seu conhecimento com a gente. Sou eu que agradeço, o Ministério da Agricultura está sempre à disposição. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar.